Louvado seja Deus, como é bom adorar o nome do Senhor. Que bom que vocês estão aqui para que hoje nós possamos estudar a palavra. E esse estudo que nós vamos começar hoje, o estudo sobre o ministério do profeta Elias, foi um estudo que eu tive a oportunidade de escrever lá no ano de 2021. Então foi um estudo muito especial que Deus me deu a oportunidade de escrever enquanto eu estudava sobre a vida do profeta Elias. E eu fiz um material de estudo que na época estudamos na igreja lá em Foz do Iguaçu. Eu sugeri aos professores da escola bíblica que nós pudéssemos estudar. Ao longo da minha caminhada como crente batista e da minha participação em escolas bíblicas dominical, eu identifiquei uma dificuldade que algumas escolas dominicais têm, que é uma certa superficialidade sobre o estudo da Bíblia propriamente dita. Quando estudávamos na escola bíblica dominical, os materiais que vinham da Juerp, aquelas revistas, elas tinham inúmeras leituras para serem feitas durante a semana, e no fim de semana, então, o professor tinha a missão de dar um resumo sobre tudo aquilo e falar um pouco sobre o material extrabíblico, confiando que os alunos tinham lido os textos bíblicos em casa durante a semana. Fui professor muitos anos e a conclusão que eu cheguei é que a cada 10 pessoas, apenas uma lia os textos bíblicos durante a semana. Então o professor ficava na posição de um papagaio falando sobre coisas que as pessoas nem sabiam o que eram, porque elas não tinham feito a lição de casa e lido aqueles estudos no meio da semana. Percebi também que muitas vezes nós ficávamos falando sobre assuntos teológicos, e a escola não é a escola teológica, é a escola bíblica, nós precisamos falar sobre a Bíblia. Por isso, quando tive a oportunidade de organizar o ministério de ensino da nossa igreja lá em Foz do Iguaçu, eu procurei priorizar o estudo da Bíblia, a gente ficar na Bíblia, falar sobre a Bíblia. E qual foi a estratégia que eu encontrei? Usar estudos indutivos. O estudo indutivo funciona da seguinte forma: a gente olha para o texto da Bíblia, a gente faz perguntas a esse texto da Bíblia e tenta tirar lições desse texto da Bíblia. Em outras palavras, a gente não vai com pressuposições do nosso coração para a Bíblia. A gente não vai com algo no nosso coração para procurar na Bíblia, mas a gente vai para a Bíblia e deixa ela falar ao nosso coração aquilo que ela tem para fazer. Então esse material surgiu nesse interesse de nós podermos estudar a Bíblia dessa maneira, e nós aqui teremos oportunidade nas próximas semanas de fazer um teste sobre esse modelo de ensino. Então, para começar, eu já quero incomodar você, fazendo você fazer algo que eu tenho certeza que você não gosta. Eu gostaria que nós nos sentássemos da metade da igreja para frente. Então, se você está para trás aí, venha, ocupe os lugares que estão mais para frente. Vamos tentar nos agrupar um pouco mais, porque um dos princípios do estudo indutivo é nós participarmos. Então, eu preciso ouvir a sua voz. Se você estiver muito lá no fundão, eu não vou conseguir ouvi-lo. Isso vai atrapalhar a dinâmica do nosso estudo. E se chegar um ônibus de visitantes também, eles têm lugar bastante ali no fundo para sentar, né? Quer desligar? Ah, você tá... Eu vi a irmã olhando para o ar, falei, será que ela quer desligar? Ai, ai. Louvado seja Deus. Todos têm o material em mãos? A Zélia falou que ainda tem uma revista como esta, impressa, que está sobrando. Então, se você desejar adquirir uma última que está sobrando, você pode adquirir com a Zélia. E se você precisar para as próximas semanas, essa semana a gente pode imprimir mais algumas, para que você possa adquirir também a sua. Vamos orar então, pedindo que Deus nos dê direcionamento nesse tempo? Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Por isso eu quero pedir que o Senhor nos ministre através da Tua Palavra e que nós possamos aprender do Senhor nesta manhã. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Então, abrindo sua apostila ou rolando sua apostila, na página 1, você tem acesso à introdução do nosso estudo de hoje. E eu de pronto já quero pedir para que alguém que tem uma voz bonita possa fazer a leitura da introdução. Calma, um de cada vez, não brigue. Sueli, leia, Sueli, introdução.
metodologia usada nas próximas páginas terá um estudo panorâmico indutivo, histórico literário. Isso quer dizer que o direcionamento do estudo partirá do estudo bíblico e seu contexto para os temas e, por fim, para a aplicação devocional. A decisão por esse método visa oferecer uma perspectiva mais abrangente, menos enviesada das passagens bíblicas, bem diferente do que é proposto dos bem mais comuns estudos indutivos. Todas as linhas adiante foram escritas por autor, sem plágios ou adaptações. Um trabalho de imersão bíblica com o mínimo possível de consulta a obras de referência, no objetivo de entregar uma reflexão verdadeiramente honesta e visceral. O desejo sincero é que o Espírito Santo de Deus ilumine o espírito de cada estudante dedicado. Pastor Felipe Pereira, Londrina, 2015. Muito bem, então aí na nossa introdução, diga, meu irmão. Agora funcionou. Muito bem, vou avisar mais uma vez então, exaustivamente, né? Você pode baixar esse material no seu celular, pelo link que foi disponibilizado nas redes sociais, ou ali no fundo tem um cartaz que tem um QR Code. Você acessa a câmera do seu celular, filma lá e você vai poder baixar a sua apostila. Diga, Zé. Isso, tem um link no grupo da igreja também, onde você pode baixar o seu material. Então, se você não tem acesso, é importante que você tenha, porque o estudo das próximas semanas será tudo que está aqui dentro, e nós vamos ler tudinho isso aqui juntos na presença do Senhor. Então, estou sabendo que nós estamos sendo gravados, então, quando você for falar, levante a mão aí para que o microfone chegue até você, para que a gente, então, possa eternizar essa aula para outras pessoas que não poderão estar aqui. Então, a introdução que a Sueli leu, leva em conta um pouco daquilo que eu já falei sobre o desejo de estudar a Bíblia e tão somente a Bíblia. Então, aí na página 2 e 3, você tem alguns dados que vão ajudar você ao longo do nosso estudo. O mapa da página 2 mostra as cidades que estão envolvidas no ministério do profeta Elias, os lugares por onde ele passou e como esses lugares impactam de alguma forma o seu ministério e a sua atividade. E na página 3 nós temos um cronograma do ministério de Elias e também do ministério Eliseu, porque em algum momento o ministério deles acontece concomitantemente. Então nós temos aí um panorama para que nós não ficamos perdidos nem no tempo, nem no lugar, né? Possamos procurá-lo quando houver necessidade. E ao longo do estudo nós faremos isso algumas vezes. Virando a página, nas páginas 4 e 5, nós temos um glossário com os principais personagens do ministério do profeta Elias e o significado dos seus nomes, porque isso é algo bastante interessante, que revela um pouco da personalidade das pessoas, as quais nós vamos estudar. Então, é importante que você também, volta e meia, volte ao significado desses nomes, para que você possa aprender um pouco mais. Muito bem, então agora nós vamos entrar na Bíblia propriamente dita. Nós vamos dividir o texto que fala sobre o profeta Elias em pequenas porções e vamos estudando assim de pouco a pouco. Quem poderia ler aí o verso 1 do capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel, que está aí na nossa revista na página 6. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, o livro do profeta Elias começa assim. Quem é o pai de Elias? Quem é a mãe de Elias? Quem é o irmão de Elias? Da onde que ele veio? Nada. O texto só diz que ele se chamava Elias, que quer dizer, o meu Deus é Yahvé, e que ele era de uma cidade chamada Tisbe. Então, isso nos mostra o título desse primeiro estudo, desse primeiro argumento. O profeta é sua mensagem. Não é tão importante isso, o importante é a mensagem que Elias trouxe. Quem pode continuar fazendo a leitura do primeiro parágrafo aí do texto logo abaixo? Erga sua mão para que o microfone chegue em você aí. Rogério.
O profeta Elias é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais misteriosos do Antigo Testamento. Não se sabe ao certo quem foram seus pais, se foi casado ou não, ou como foi sua infância. Elias aparece nas Escrituras Sagradas de repente, da mesma forma como desaparece delas. O escriba que escreveu sua história revela bem pouco sobre a vida pessoal do homem de Deus, apenas que se chamava Elias. Era natural de uma cidade da região de Gileade, chamada Tisbe, e tinha uma mensagem de Deus para entregar ao rei Acabe de Israel. Pode continuar, Rogério. A cidade de Tisbe ficava na Transjordânia, na região montanhosa de Gileade, à altura de Samaria, capital do reino de Israel. Não se sabe como foi o chamado de Elias, embora seja possível precisar que seu ministério se deu no século IX a.C. O que fica evidente na narrativa bíblica é que, atendendo ao chamado de Deus, Elias atravessa a cadeia de montanhas, navega para além do Rio Jordão e entrega uma mensagem de juízo ao perverso rei do norte. Muito bem, então ali na página 2 você pode ver onde era a cidade de Tisbe, do lado leste, né, do Rio Jordão, e onde fica a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. O Reino do Norte compreende essa parte azul do mapa, que foi para onde Elias foi enviado, então, como profeta. Então, ninguém sabe de onde Elias surgiu, de onde ele apareceu, qual é a história dele, mas só se sabe que ele era um profeta de Deus, alguém que foi levantado por Deus, ouviu o chamado e foi cumprir um chamado muito difícil, que é atravessar toda aquela cadeia de montanhas que tem ao redor do Rio Jordão, atravessar o rio e ir, então, até a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, entrar no palácio do rei Acabe e dizer uma verdade para ele de forma muito direta e muito firme. Então essa é uma das características do profeta Elias. Ele é sempre firme na sua mensagem e traz uma mensagem muito dura, cheia de coragem. Vamos adiante. Quem pode ler a partir de onde o Rogério parou? Erga sua mão para o microfone chegar. Robert. Amarelo, o microfone com uma marquinha amarela. Som. Acabe fora um dos reis mais perversos da história de Israel. Seu pai, Onri, havia estabelecido boas relações comerciais com os sidônios, inimigos ancestrais, através do casamento de Acabe com uma princesa da terra chamada Jezabel. Etbaal, rei dos sidônios e pai de Jezabel, exigiu a construção de um templo ao deus dos sidônios, em Samaria. E assim começou uma era de idolatria e prostituição do povo de Deus diante de Baal. No princípio da aliança, o povo prosperou e Acabe era chamado pelas ruas. No entanto, a ira de Deus logo se manifestaria contra a impiedade do trono. Muito bem, então vemos aí que Acabe, ele é fruto de uma relação comercial, né? E vemos aí, então, que esse arranjo que estava à frente da cidade de Samaria, do reinado de Acabe, tinha a ver com a idolatria dos sidônios. E aí você pode voltar lá na página 4, onde tem o significado dos nomes, e nós vemos ali que os nomes, por exemplo, de Etbaal, que foi o pai de Jezabel, que se tornou esposa do rei Acabe, significa ao lado de Baal. E Jezabel significa Baal me exalta, ou Baal é o meu marido. Então foi um erro por parte de Onri fazer aliança com esses povos com os quais o Senhor já havia dito, tanto a Josué quanto a tantos outros, né, ao longo da história, com os quais o povo de Deus não devia se aliançar. Então essa aliança indevida entre o rei Onri e os sidônios fez com que essa idolatria começasse a fazer parte do reino de Israel. E Elias é levantado contra isso, contra essa impiedade, contra essa idolatria, contra esse desejo da região de Samaria de se afastar do Senhor através da figura do seu rei Acabe. O significado do nome Acabe quer dizer irmão do pai. Então, tem esse significado também de alguém que procura ter mais autoridade do que de fato tem. E era isso que a personalidade dele revelava.
Continuemos. Próximo parágrafo. Quem vai ler? Erga sua mão aí. Quem vai ler? Sozinho eu não vou não, gente. Vamos junto aí. Sueli, dá o microfone lá para Sueli. Segundo parágrafo, página 7. Acabe e Jezabel perseguiram os profetas de Deus, bem como os sacerdotes e levitas, e exaltaram os prostitutos cultuais, os falsos profetas de Baal e os sacerdotes da deusa pagã da agricultura, Astarote. Elias surge nesse contexto empoderado por Deus para tocar a estabilidade de Israel e mostrar que Deus estava irado o rumo que a nação seguia. O mote da mensagem de Elias apresentada em 1 Reis 17:1 pode parecer personalista ou orgulhoso. No entanto, Tiago, o irmão de Jesus, declara em sua carta do Novo Testamento, Tiago 5, 17, 18, e sua capacidade de interromper as chuvas foi resultado do seu clamor a Deus. A declaração, exceto mediante a minha palavra, não é nada mais, nada menos do que Deus lhe autorizou a fazer. Por sua palavra, estancar o céu e depois trazer novamente a chuva. Então veja, o contexto é esse: idolatria, prostituição cultural, porque nesses cultos aos deuses da fertilidade, que naquela época se acreditavam que esses falsos deuses podiam fazer com que as colheitas fossem mais fartas, com que o solo fosse mais fértil. Então, haviam cultos que envolviam prostituição, havia adoração a imagens, havia sacrifícios, algumas vezes até mesmo humanos, em favor dessas falsas divindades. Então, tudo isso estava conturbando a religiosidade pura que deveria estar presente entre o povo de Deus. Então Elias é levantado por Deus, e ele então vai diante de Acabe, põe o dedo na cara dele e diz: de acordo com o que Deus me falou, não vai cair chuva, nem orvalho sobre a terra, até que eu diga que vai cair de novo. E aí quem olha pode pensar, como nós acabamos de ler, que Elias era meio metido, né? Como isso? A não ser que eu fale de novo. Mas lá o livro de Tiago vai nos instruir, então, que ele orou a Deus. E ele pediu a Deus que assim acontecesse, e de fato assim aconteceu. Ao longo da história nós vamos ver que a palavra de Elias foi dada por Deus, porque ela se cumpre, e durante mais de 3 anos não chove sobre a terra. Continuemos ali no ponto em negrito. Diz assim: a estiagem da chuva foi o primeiro dos 7 milagres que Elias operou pelo poder de Deus presente em sua vida. É a carta de apresentação do servo do Senhor. O surgimento repentino e impactante de Elias ensina que o profeta é sua mensagem. Não importa de onde ele vem, ou que gosta, ou como terminará. Ao profeta só importa a fidelidade, a entrega total e perfeita da mensagem que Deus lhe encarregou. Começar o ministério desafiando o rei não é uma tarefa tranquila, porém o profeta importa cumprir a missão. Então Elias começa assim, como cena de filme, né? Entrando no palácio, confrontando o rei, porque o profeta é a sua mensagem. Algum dos irmãos quer comentar alguma coisa que você percebeu, que você ouviu, que você sentiu, enquanto nós estudávamos essa primeira parte? Esse é o momento. Só erga sua mão para que o microfone chegue a você e você terá liberdade para compartilhar. Se não há, vamos adiante. Número 2, quem pode começar a leitura do texto bíblico, do título e texto bíblico? Rômulo. Esther levantou primeiro? Então, Rômulo, espera um pouquinho. Esther primeiro. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá.
E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Continua. Muito bem. Pode continuar um pouquinho mais, Esther. O sol brilha sobre bons e maus, como disse Jesus em Mateus 5,45. Embora Elias representasse a resistência da verdadeira fé diante de um povo pervertido e distraído com o pecado, ele também precisou lidar com as consequências de sua pregação. A seca que sobreveio ao povo pecador sobreveio também ao profeta. Se resistir à privação merecida é difícil, o que se pode dizer de Elias que resistiu à privação que não merecia, mesmo tendo a autoridade de Deus para fazer chover quando bem entendesse. Para o homem de Deus, a pregação não estava descolada do comprometimento pessoal. Ele precisou contar com a graça de Deus para viver naqueles anos difíceis. Deus dá instruções para Elias e ele as obedece, atravessando o Jordão e acampando à beira do riacho em Querite. Certamente Acabe ficaria irado ao ver que o profeta se concretizou e desejaria que a profecia se concretizou e desejaria a morte do profeta. Deus envia corvos para alimentarem o profeta, no entanto, a ordem natural é mantida. Logo o rio seca e Elias precisava mais uma vez se mover em direção à graça de Deus. Alguns destacam um cuidado especial de Deus com Elias, lhe proporcionando água e lhe alimentando milagrosamente através dos corvos. Esse entendimento não é errado. Entretanto, é importante destacar o quanto custou para Elias entregar o juízo de Deus sobre Acabe. A água de rio, migalhas de pão, pedacinhos de carne, e não são um banquete, são uma dieta. Muito bem, então a pregação pode custar caro. Elias obedeceu o que Deus lhe tinha dado, a palavra de Deus, saiu da sua cidade de Tisbe, atravessou a cadeia montanhosa, atravessou o Rio Jordão, entrou no palácio de Acabe, deu a mensagem para ele, falou, por causa da perversidade do rei, do que o rei tem feito com Israel, não vai chover sobre a terra até que Deus me mandar chover de novo. Então o rei, obviamente, ficou irado com aquela palavra, mas talvez tenha pensado que Elias era um doido, era um louco varrido, era alguém que veio e falou algo que não ia se cumprir. Mas então vem a palavra do Senhor dizendo, Elias, agora você foge, vai para a região de Querite e se esconde lá, porque a profecia vai começar a se cumprir. Eu fico imaginando a cena de Acabe achando que aquilo era uma elucubração de Elias, porque Elias veio do nada, ninguém sabia quem ele era, de onde surgiu, que mensagem é essa, e de repente passa uma semana e não chove. Passa 2 semanas e não chove, passa 1 mês e não chove, passa 2 meses e não chove. E então o rei começa a olhar para dentro de si mesmo e pensar, opa, isso tem alguma coisa a ver com aquilo que aquele homem me falou. E eu fico imaginando Acabe, então, procurando Elias em todos os lugares para receber dele instrução, para perguntar por que aquilo estava acontecendo, ou até mesmo para se vingar dele por essa palavra que veio tão dura sobre o povo e que fez com que a terra voltasse a se secar. Então, de fato, Elias cumpriu o que Deus requeria da vida dele, mas isso também lhe custou caro, porque ele teve que ir acampar lá perto da região de Querite, como nós lemos, e lá então Deus o sustentou, mas Deus o sustentou de forma muito suave, de forma muito mínima, lhe deu o mínimo que ele necessitava para viver. Então isso nos traz essa reflexão. A pregação às vezes pode custar caro, e mesmo Elias tendo poder para fazer chover, ele teve que enfrentar a privação. Ele teve que lidar com essa situação, porque ele estava comprometido com a mensagem que ele estava pregando. Então agora você vai falar, porque aqui no final nós temos algumas perguntas. E eu gostaria que você se sentisse à vontade para interagir com o que nós estamos estudando, respondendo essas perguntas. Apenas sinalize para que o microfone chegue, para que a gente possa registrar. A pergunta A diz assim, por que Deus diz para Elias esconder-se? Por que Deus fala isso? Pascoal falou ali, porque
o rei ia fazer uma represália, né? Ia ir atrás dele. E é verdade, o rei ia ir atrás dele mesmo. Então, esse é um dos motivos. Rogério. Não, eu meio por esse viés também, né? Deus já estava protegendo Elias de algo muito perigoso. Porque, com certeza, Jezabel e Acabe iam atrás dele, porque Elias estava afrontando, confrontando aquilo que eles não queriam que fosse confrontado. E o que será que a gente aprende com isso? Será que, às vezes, nós precisamos também recuar, dar um passo atrás? Elias foi lá cheio de coragem ao rei e confrontou o rei. Mas depois Deus disse para ele, há momentos para você ser valente, corajoso, enfrentar. Mas há momentos também para você recuar, esperar e ver o que vai acontecer. Então, isso é uma lição muito profunda para o nosso coração, para nós aprendermos que há momento para cada coisa nas nossas vidas. Pergunta B. Por que as águas do rio secaram? Essa pergunta até é fácil, né? Por que as águas do rio secaram? Porque não estava chovendo, as águas do rio secaram. Mas será que Deus não podia deixar que apenas aquele rio onde Elias estava acampado ao redor não secasse? Não. Como nós lemos no início, Mateus capítulo 5, o sol nasce sobre bons e maus, e a chuva cai sobre bons e maus. E Elias também se torna vítima da sua profecia. Ele se torna vítima daquilo que ele falou. E aquele mal que veio sobre todos, veio também sobre ele. Ele precisou lidar com a contingência daquilo que era a sua pregação. Então as águas do rio secaram porque isso acontece. Diga, Nelita. É só uma observação, enquanto Elias estava fugindo, né? Estava escondido. Ele pôde experimentar de Deus o cuidado também, recebendo, né, a alimentação e naquele rio a água. Então, só essa observação. Muito bem. Isso nos... Diga, Zé. Eu acredito que, às vezes, nós estamos acostumados a analisar, assim, ver os profetas e tal, e a gente vê as coisas grandiosas que eles realizam por meio de Deus. Mas também é o preço de ser profeta que eles estão vivendo aquilo, né? Eles não estão de fora da história, como Deus que está, né, não está vivendo o dia a dia daquilo, né, como um ser humano. O profeta está inserido num jogo que está acontecendo, né? Como se ele ficasse sabendo as regras do jogo depois que já começou. E ele está lá, né, para os bons momentos, aqueles momentos lindos, e também para os difíceis. Ele passa pela mesma coisa que o povo passa, né? Sim. Diga, Rogério. Dá o microfone para o Rogério. Pastor, como o senhor comentou, né, a gente sabe que tanto a chuva quanto a falta de chuva é sobre o justo e sobre o injusto. Nós vivemos isso. E muitas vezes nós achamos que, por estarmos salvos em Cristo Jesus, algumas atitudes nossas, Deus perdoa e não perdoa do ímpio. Não tem consequência para nós, mas a consequência de qualquer coisa que façamos, ela vai vir. Se é coisa boa, ela vai vir. Se é coisa ruim, ela vai vir. Né? Não tem jeito. Tem um pastor amigo meu que ele usa uma frase. Ele fala assim, os Daniéis também vão para o exílio. E é uma frase impactante, né? Porque Daniel era um homem de Deus, disposto a não comer os manjares do rei, uma pessoa que orava 3 vezes por dia, alguém especial, dedicado a Deus. Mas ele também foi para o exílio, também virou escravo na Babilônia. Então, às vezes, por mais que nós sejamos fiéis a Deus, nós enfrentaremos momentos difíceis, porque é o que se chama de o mal contingente, né? Aquilo que atinge todo mundo e que vai atingir a gente também, nós vamos precisar aprender a lidar com essa situação. Mas o que a Nelita falou é bem verdade. Quando nós estamos nessa situação de dificuldade, se nós estamos firmes com Deus, Deus cuida de nós. E aí nós vamos para a pergunta C. Em sua opinião, como foi para Elias experimentar esse tempo de privações? Como foi para ele? Como será que Elias se sentiu durante esse tempo em que ele estava acampado lá na beira do rio? Rômulo. Eu penso que foi ruim como foi para todo mundo, mas diferente de uma boa parte do povo, ele estava sendo amparado por Deus. Você já imaginou esse milagre, né? Eu nunca vi corvo dando nada para ninguém, né? O corvo normalmente tira, né? Ele vem e toma. É um sinal de mau agouro um corvo, né? Se você vai em algum lugar assim, você vê corvos por aquele lugar, você fala, esse lugar aqui tem alguma coisa errada aqui. Mas os corvos para Elias não tinham significado negativo. Pelo contrário, tinha o significado de esperança. É como se Deus usasse esse único animal, um dos únicos animais carniceiros, né?
para ir lá tomar carne em algum lugar e trazer para o profeta para o sustentar, né? Então foi algo muito maravilhoso a forma como Deus sustentou. Mas algum irmão quer compartilhar? Como você acha que Elias se sentiu nesse tempo? Esther. É interessante que a aparição do Elias na Bíblia já começa falando, Deus falando para ele, conta para eles que não vai ter chuva e sai fora, né? Sim. Então ele já desde o começo começou a experimentar esse isolamento, que a gente vê que nesse primeiro momento foi tranquilo para ele, né? Que não tinha medo, só o isolamento. Mas eu penso que o que ele experimentou no tempo de privação foi uma preparação para o que ia acontecer depois. Muito bem. Uhum. Deus estava trabalhando o coração dele, moldando e trabalhando a fé. Depois a gente vai ver outras coisas, né? Mas ele estava trabalhando a fé de Elias para o grande feito que Deus ia usar ele para fazer. Então, eu acho que essa seria a principal coisa que Deus fez nesse tempo para Elias. Sim. É interessante notar que a dieta de Elias, né, é a carninha que os corvos trazem, as migalhas de pão, e ele bebia a água daquele rio, que no final acabou secando, né? Então, por mais que o cuidado de Deus estivesse sobre ele de forma maravilhosa, trazendo o alimento para que ele pudesse comer, aquilo não era um banquete, aquilo era uma dieta. Então, às vezes, nós vamos ter que pagar o preço por aquilo que nós anunciamos, pelas verdades que nós trazemos, e haverá privações, haverá dificuldades. O cuidado de Deus estará presente, porque Ele falou que não nos deixará faltar as coisas necessárias que nós necessitamos, né? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, né? O que comer, o que vestir, o que beber, não nos faltariam. No entanto, nós podemos também passar por momentos de privações, e eu entendo muito isso que a Esther falou. Deus estava preparando Elias para o seu ministério, que seria um ministério muito difícil, né? Zélia. É importante nós percebermos mesmo que o cuidado de Deus é o necessário. Não é ter a vestimenta, não é ter a vestimenta mais superior, é ter o alimento necessário para o dia, não é um banquete, né? É assim, e nós podemos entender isso hoje. Embora haja uma pregação grande de ter o melhor da terra, prosperidade, o que Deus promete e o que é compromisso de Deus conosco é o necessário. Não é não mendigar o pão, não é sempre estar, né, com a mesa farta. Tem um detalhe no texto, né, que a gente percebe quando a gente lê com mais carinho. O texto diz ali, né, versículo 6... Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã. Então, todo dia era uma experiência de fé para Elias, né? Acampado na beira daquele riacho, ele acordava e ficava olhando para o horizonte, esperando a provisão de Deus vir, né? E a provisão de Deus vinha todo dia. E Elias deve ter ficado acampado ali bastante tempo, porque o riacho que ele passava secou, né? Então, é um cuidado de Deus. Robert, você ia falar, meu irmão? Não? Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Então vamos um pouquinho mais. Ponto 3. Quando os maus lideram, os inocentes sofrem. Quem pode fazer a leitura do texto bíblico? Rafael já está com o microfone. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Muito bem, um texto bem conhecido das Escrituras que com certeza os irmãos já leram. Rafael, pode continuar um pouquinho mais, meu irmão? Sarepta situava-se muito longe de Querite. Enquanto
Enquanto esta ficava a leste do Jordão, aquela ficava às margens do mar Mediterrâneo. Pausa aí um pouquinho, volta lá no mapa e você vai ver quão longe ficava o riacho de Querite, onde Elias estava. Os irmãos estão vendo a leste do Jordão ali, Querite, e Sarepta lá em cima, às margens do mar Mediterrâneo. Então veja que Deus falou para Elias: olha, agora o riacho secou, você vai precisar sair daqui, vá até a cidade de Sarepta. Então o riacho já estava seco, Elias já estava com sede, e ele ainda caminhou até Sarepta, né, que era muito longe. Então, por isso, certamente, que ele chegou lá e perguntou para aquela mulher: me dê um pouco de água, por favor, né, que eu estou com muita sede. Então ele fez uma longa caminhada. Pode continuar, Rafa, por favor. Elias percorreu muitos quilômetros, transpassou mais uma vez o Jordão, obedecendo à voz de Deus e acreditando que haveria melhores condições de vida no lugar em que Deus o indicou. No entanto, a situação em Sarepta é ainda mais desoladora. A cidade ficava longe do Jordão e seus afluentes. A seca era rígida e o local exato para o qual Deus enviou Elias era muito improvável: a casa de uma viúva com um filho pequeno. Embora Elias acreditasse cegamente na ordem de Deus, não parecia possível que aquela viúva tão humilde pudesse lhe sustentar. Eis mais um mistério de Deus: é a viúva que sustenta Elias ou Elias que sustenta a viúva? A verdade é que no reino de Deus todos compartilham o que têm e sustentam uns aos outros. A loucura de Acabe afetava os mais frágeis da sociedade. Não sabemos como aquela mulher se tornou viúva, porém sua situação é de cortar o coração. Ela não tem mais do que um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. O plano é comer a última refeição e esperar a morte. Não há pão para o profeta nem para a família. Em uma sociedade patriarcal, a viúva fora relegada ao esquecimento. A falta de arrependimento do líder da nação derruba a prosperidade de Israel. A seca vai destruindo tudo o que se planta e os mais pobres são os mais afetados, como sempre. Então veja que coisa impressionante. O reinado maligno de Acabe, além de trazer idolatria para Israel, afastar a bênção de Deus sobre aquela nação, fez também com que aquela nação entrasse em derrocada, porque o juízo de Deus veio. Então, quando nós anunciamos hoje em dia que nós precisamos de um governo justo, precisamos de líderes que honrem a Deus através dos seus mandatos, políticos que sejam o minimamente, né, humanos e parecidos com a mensagem do Evangelho, que cumpram suas funções de acordo com o que Deus orienta, é porque nós entendemos isso, que quando o líder se torna perverso, quando ele começa a propagar o pecado, quando ele começa a se desviar demais da vontade de Deus, Deus envia juízo, assim como enviou sobre Acabe. E quando o juízo de Deus vem sobre o líder, quando o juízo de Deus vem sobre a nação, todo mundo sofre, inclusive nós que aqui estamos orando para que Deus tenha misericórdia. Então nós precisamos clamar. O livro das Crônicas, o segundo livro, capítulo 7, fala isso, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então essa é a função do povo de Deus, orar para que as esferas maiores de poder não entrem em corrupção degradante, porque se isso acontecer, nós vamos sofrer também com isso. E esse era o caso daquela viúva. Deus mandou Elias ir para lá, e talvez Elias estivesse pensando: o meu riacho secou, os corvos não estão vindo mais, e Deus me mandou ir para outro lugar. Possivelmente agora Deus vai me mandar para outro lugar onde há fartura, onde há sustento, onde há mantimento. E Deus manda ele para um lugar completamente diferente, para um lugar tão pobre quanto o lugar da onde ele saiu, para uma casa onde a situação estava muito difícil também, mas porque Deus queria mostrar para ele que é o Senhor que o sustenta. E que ele não depende necessariamente do que a terra pode dar ou do que há na despensa, mas ele depende da provisão do Senhor. E então, a viúva abençoa Elias, Elias abençoa a viúva, e os dois experimentam o milagre da parte do Senhor, como nós vamos ver daqui a pouquinho no estudo 4. Então, antes de irmos para lá, nós temos algumas reflexões aqui, 2 perguntas sobre essa parte. Eu gostaria que você cogitasse no seu coração, participar dando a sua opinião, que vai engrandecer muito nossa aula. Letra A: que sentimento a presença do profeta gerou no coração daquela viúva? Quem gostaria de compartilhar? O que você vê nisso? Que sentimento será que a presença do profeta gerou naquela viúva?
Alegria, será? Alegria, Rafa, você ia falar alguma coisa? O que será que a presença do profeta gerou? Gente, pode falar, não é feio errar, não, faz parte, né? Eu acho interessante como ela coloca, né? Desculpa. De certo modo, esperança, né, pastor? Porque ela diz assim, no texto ela fala assim que o teu Deus, ela reconhece o profeta, ela coloca o contexto, mas juro pelo nome no 12 ali, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Então assim, ainda que ela talvez não partilhasse de uma fé, ela cria no Deus do profeta, assim. Então, de certo modo, ela reconhece que ele era um profeta e reconhece o poder do nome do Deus a quem ele servia. Zélia. Agora, pensando assim, né? Imagina a aparência que o profeta provavelmente chegou na porta da casa dela. Eu tentei pensar isso, porque às vezes chegam pessoas com aparência estranha pedindo coisas na porta da nossa casa. E eu acredito que, embora ela, quando alguém chama, talvez ela tivesse esperança de que alguém fosse levar algo para ela. Eu imagino que quando ela viu aquele profeta lá, que provavelmente estava com a aparência pior do que a dela e do filho, aí ela deve ter ficado meio preocupada. E assim, né? Ela chega, vai buscar água e aí ele grita para ela. E provavelmente ela gritou de volta. Se ele gritou, ela já estava longe. Provavelmente ela gritou de volta dizendo: juro pelo Senhor teu Deus que não tenho comida. Eu ia fazer isso, né? Que ela ia fazer a última refeição. Então, embora inicialmente ela possa ter tido uma esperança quando chegou alguém diferente, eu creio que ela deve ter ficado desesperada pensando: já não tenho para mim e para o meu filho. Imagina para mais um homem, né, que está chegando. Imagina botar água num feijão que nem está no fogo. O que você pensou, irmã Derli? Ela ficou angustiada com aquilo, né? Sim, e depois aí que ela foi... Depois veio a esperança, mas no princípio foi... Ela confiou, sim, mas ela assustou também. Sim. Alguém aqui tinha levantado a mão? Rogério. Diga, Rogério. Pastor, eu vejo assim também um pouco do constrangimento dela. Porque lá no começo, Deus fala para Elias: vá até Sarepta, que eu já falei para uma viúva que ela vai te dar vai te dar o alimento lá. Entendeu? Ele imaginava uma viúva rica, né? Rica, né? O frangão esperando lá, né? Mas chegou lá, ela está angustiada, realmente, com muita... né? Preocupada porque ela não tinha nada. Então, Elias também, de repente, o coração de Elias: poxa, mas Deus mandou aqui falando que a mulher teria para me dar de comer. E ela fala que não tem nada, né? Então, é um constrangimento da parte dela também, achei, né? O profeta, na época, ele tinha um jeitão de profeta, né? Tinha uma roupa de profeta, um jeito de profeta. Então, quando ela vê, eu fico imaginando assim, né? Quando ela vê aquele profeta chegando na casa dela, ela fala: meu Deus, lá vem um profeta. Minha vida vai mudar, ele vai fazer um milagre. Eu estou colhendo os gravetos para assar o último pão. Agora ele vai vir e vai trazer uma cesta básica para mim, alguma coisa. Ele vai me ajudar, é um profeta que está chegando na minha casa. E aí o que ele diz? Dá água e um pouco de pão para mim. Eu falo: meu Deus do céu, é justamente o que eu não tenho. E aí ela vê o profeta que pede dela algo, pede que ela lhe dê algo, e isso é um confronto para o coração dela, né? Ela olha para ele, reconhece ele como profeta e diz: eu juro pelo nome do teu Deus, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada. Então aquela viúva fica angustiada, a gente já sabe o final do texto, né? Por isso que às vezes a gente diz que ela fica alegre, porque a gente sabe o que vai acontecer. Mas o texto que nós lemos até agora, ela está insegura com aquilo, né? Ela está: o que eu vou fazer com esse profeta aqui dentro da minha casa? Então tem um pouco disso. Pode falar, Robert. O pastor falando agora, dentro desse contexto histórico da Bíblia, as viúvas eram amparadas pela lei. E qual era a lei da época? Que ela teria que se casar com um parente dela, um irmão do marido que morreu. E ela, pelo jeito, não tinha cunhados para se casar. E a riqueza que o marido deixou, ela estava usando com o filho e ela ia morrer realmente. Então, ela estava muito triste porque tinha que dividir com a outra pessoa. E a Bíblia cita 84 viúvas, né, na Bíblia.
E uma delas foi quando Jesus falou muito das viúvas. Então, ela estava desamparada aos extremos. E quando ele fez esse milagre na vida dela, foi totalmente, né, algo coisa muito impressionante, agradável. né? Nelita, bem atrás de você, Robert. Só uma coisa que veio à minha mente com esses exemplos, né? No contexto, a viúva viu o profeta e se esperançou. E o profeta veio na esperança de encontrar algo na viúva. Então, trazendo para a nossa realidade, a nossa esperança não pode estar no outro, e nem no que o outro pode oferecer. Sim. O que os dois receberam vieram de Deus, assim como que nós receberemos, vem de Deus. Então, é só uma salva de palmas para a Nelita. Chamar a Nelita para pregar no culto. Você viu a aplicação que ela fez? Algo profundo mesmo. Fala, Pascoal. Para minha percepção, o que é essencial nesse contexto é que, ainda que você tenha pouco, não é desculpa para você não contribuir ou repartir para aquele que necessita. Sim. É verdade. Agora, no próximo texto que a gente vai ler, o profeta fala com ela, né? Fala, não importa se você tem um pão só. Tem só um? É meu. E aí, Deus mexe com esse negócio dela, né? Mexe com a estrutura dela, dizendo, e agora? Eu dou para ele, eu dou para o meu filho. Você já imaginou? Já colocou nessa posição? Difícil, né? Mas antes disso, vamos responder a questão B. E eu gostaria que você compartilhasse da sua experiência. Você já viveu momentos assim? Momentos em que você não tinha nada em casa, chegou visita, você falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ou momentos em que você viu assim que a coisa ia dar errado, que o recurso não ia alcançar, que as coisas iam se perder completamente e você perdeu a sua esperança com isso? Então vamos responder ali a questão B. Como é viver tempos de privação e como eles podem roubar a nossa esperança? Pastor. Esther. Opa. Pode falar. Eu vou falar da privação dentro da minha realidade. Sim. Graças a Deus nunca tive privação em relação ao alimento, mas como uma mãe de criança pequena, eu já tive privação de sono. Muitas. E quando o Davi era menorzinho, até 1 aninho dele, durante 1 ano, o Davi dormia e acordava a cada 40 minutos. Então, durante 1 ano, eu sofri muita privação, no caso de sono. E eu até brinco assim que depois da maternidade foi onde eu me tornei mais crente, porque a privação, quando a privação, eu posso dizer que a gente é a maneira que a gente mais depende do Senhor, porque a gente não tem, no meu caso, né? Eu não tinha força, Renata, mas eu dependia do Senhor para continuar a viver. É só quem passou por essa privação, no meu caso, de sono, sabe que realmente não é fácil você ficar durante 1 ano sem ter uma noite de 8 horas de sono, né? Então, como que eles podem roubar a esperança? No meu ponto de vista, a privação é o que dá esperança, mas ligado à fé e à dependência de Deus. Muito bem, né? Tem uma privação que eu nunca tinha pensado, né? E deve ser difícil mesmo, né? Você ter que lidar com isso. Esther? Eu passei privação como a viúva. Chegou um tempo da minha vida que estava só eu e meus filhos. E eu tinha arroz em casa para comer, mais nada. Então, eu saía para trabalhar, deixava arroz pronto. E eu lembro que, para não ficar tão, né? Eu colocava o arroz numa vasilhinha de sobremesa, fazia no formatinho redondo, colocava no prato, eu tinha num vasinho pés de salsinha, cebolinha, fazia um enfeitinho e deixava no micro-ondas. Quando eles voltavam da aula, eles esquentavam. Algumas vezes a gente tinha ovo. E um certo dia, um rapaz me ligou e falou assim, eu estou indo na sua casa. A gente não estava namorando ainda, foi a primeira vez que o Robertson foi em casa. Mas isso era meia-noite, e ele ia chegar, ele saiu de São Paulo para chegar de madrugada em casa. E eu não tinha absolutamente nada, nem pão, nem leite, nem café, nem nada, né? Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Aí, de manhã, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora me empresta R$50, depois eu te pago. Foi muito engraçado. Aí, eu comprei uma carne para fazer o almoço lá para ele, comprei um pouquinho de pão para...
E eu me lembro que foi no dia do casamento da Carol, do Fausto. Esse dia até o Robertson foi comigo no casamento. E naquele dia a gente começou a namorar. Mas eu me lembro o desespero que foi isso para mim, você tendo só arroz. E uma das coisas que eu pensei, bem engraçado, eu falei, meu Deus, eu acho que o arroz não vai dar depois para a semana. Como é que eu vou chegar ao final da semana, né, sem arroz? E uma coisa bem interessante que aconteceu comigo é que, assim, eu poderia ter pedido para os meus pais, para parentes, mas eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero receber do Senhor. Se eles vão me dar, eu vou receber. Eu não vou dizer não. Eu vou receber, mas eu não vou pedir dinheiro para ninguém. E Deus sempre me sustentou. E uma coisa interessante também, que naquela época, eu estava numa igreja, e que não era essa igreja, e eu fui meio que colocada para fora da igreja porque eu tinha perdido a minha salvação, porque eu tinha pedido a separação. Enfim. Mas eu nunca deixei de frequentar a igreja. Eu fui para a Igreja Batista da Esperança, Igreja Batista Esperança, pastor Wagner, e eu fui lá e nem um mês eu deixei de dar dízimo. A primeira coisa que vem no coração da gente, assim, eu vou parar de dar meu dízimo. E eu falei, Senhor, onde que eu vou dar meu dízimo? E eu senti claramente que eu devia dar o dízimo para uma pessoa. E eu comecei a dar o dízimo para aquela pessoa, era um pastor. E eu cheguei num lugar onde esse pastor estava, mas ele não me viu, ele contando o testemunho de que ele tinha feito teologia num lugar, e esse lugar tinha fechado, ele não tinha recebido o diploma. Então, ele tinha feito teologia, e ele foi na Unifil, a Unifil falou para ele, eu valido o seu diploma, mas você tem que fazer 1 ano de curso, para a gente validar o seu diploma. E ele falou, Deus, eu não vou conseguir. E uma pessoa começou a dar o dízimo dela para mim. Quer dizer, eu consegui pagar 1 ano do curso desse pastor para ele receber a validação. Até hoje ele não sabe que eu sei. Ele não me contou isso. E eu cheguei em casa, mas eu chorei tanto. Eu falei, Deus, como é que eu, no meio dessa minha angústia, dessa minha privação, eu pude abençoar uma vida? Então, uma coisa que eu fiz foi nunca deixar de dar o dízimo. Nesse 1 ano que eu fiquei fora, desigrejada, entre aspas, sem estar membro de uma igreja. Esse foi meu tempo de privação. Louvado seja Deus, né? Que testemunho, né? Mais algum irmão gostaria de compartilhar um testemunho? Como que é viver tempos de privação e como eles podem roubar a nossa esperança? Enquanto você pensa aí, não sei se você já andou num ambiente de favela, num ambiente difícil, onde tem muitas pessoas pobres, pessoas que passaram muita privação na vida. Essas pessoas parece que são... É impossível entusiasmá-las, né? Você diz para elas, olha, vamos para a Disney. A pessoa fala, vamos. Você fala para ela, eu vou arrumar um trabalho para você. A pessoa fala, tá bom. Porque aquela experiência de tantas privações ao longo da vida vai sedimentando um concreto no coração da pessoa, que a pessoa não consegue mais se entusiasmar para nada, ela não consegue mais sonhar nada, ela não consegue mais acreditar em nada, ela vai empurrando um dia após o outro com a barriga, né? E pensa assim, se eu não tenho nada para comer hoje, quem sabe amanhã eu vou ter, e isso vai matando a alma da pessoa. Então, não sei se você já teve essa experiência, mas eu já conheci muitas pessoas que você olha nos olhos e você vê que não tem vida, morreu, não tem brilho nos olhos. A pessoa está só esperando o caixão fechar, ela está assim, andando na vida como quem está esperando a morte. Então, a privação pode ser muito difícil para nós. Eu, quando era criança, enfrentei alguns momentos de fome. E a privação, principalmente de alimento, gera uma revolta muito grande. Quando você está com fome, e você vai para o trabalho, por exemplo, eu já tive essa experiência de trabalhar com fome, sem comer nada, sem ter nada para comer, trabalhar o dia inteiro, sair do trabalho com fome e não ter nada para comer. Você começa a andar na rua e você começa a ver as pessoas comendo e você diz assim, miserável, filha da mãe, olha ali, ele está comendo. Você começa a ficar bravo, você começa a querer brigar com alguém, você começa a querer se revoltar. É algo que nasce no coração da gente, porque a privação faz isso. Gera revolta, gera dor, gera mágoa. E nós podemos ver aqui na vida da viúva que gerou essa falta de esperança, né? Ela falou, olha, eu não tenho nada, eu juro por Deus, eu não tenho nada para lhe dar, eu estou vazio, minhas mãos estão vazias, me deixa em paz, me deixa morrer quieta. Você vem para cá para comer o último pão que eu tenho, né? E é uma sensação muito difícil.
Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Irmã Maricélia, será que o microfone chega lá nela? Lá no fundo. Olha, eu nunca passei privação, assim, nesse nível, né? Porque passar vontade de comer alguma coisa e passar por privação parece, ouvindo vocês falarem, parece que é uma coisa bem diferente, né? Mas você falando aí agora, seu testemunho, me veio aqui, né, na nossa mente aqui. Talvez isso explique por que muitas vezes nós perguntamos por que às vezes tanta violência nas classes mais baixas, né, nas classes sociais, entre as pessoas mais pobres, né, e pessoas de um nível diferente, que passa por mais privações, né? Por que será, né? Talvez isso explique, né? Às vezes a pessoa já está uma semana, 15 dias sem comer, o pai está vendo o filho sem comer em casa, a mãe não tem o que dar para o filho, né, tem que ir para a escola, tem que trabalhar com fome. Talvez isso explique um pouco porque que o nível de violência é bem maior do que entre os mais abastados, né? O desespero é muito grande, né? Claro que isso não justifica, né? Quem comete crime, quem faz essas coisas está errado e ponto final. Mas a gente precisa entender que todos são humanos, né? E lidam com as demandas da sua humanidade. Vamos mais um, então, hoje? 4. 4? É 4, né? 4. Vamos lá. A fé que se impõe ao medo. Então, aí nós vamos ver agora o milagre que aconteceu, né? Quem poderia ler o texto? 1 Reis 17, de 13 a 16. Erga sua mão aí para o microfone chegar. Rômulo. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Pode continuar, Rômulo. A desesperança da viúva move o coração de Elias, e ele passa a entender o real motivo de sua presença em Sarepta. Ele não estava ali para ser abastecido, mas para compartilhar do poder de Deus que nele habitava. As palavras de Elias acordam a fé adormecida da jovem mulher. Não tenha medo, faça o que lhe pedi. Foi necessária uma grande fé para que o último pão da casa fosse oferecido para um recém-chegado viajante. Quando Elias usou invocativo profético, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aquela mulher entende que está diante de um verdadeiro profeta e se põe a cozinhar o que ele solicitou. A união entre o poder de Deus em Elias e da fé sincera na viúva geraram um maravilhoso milagre. A vasilha se encheu milagrosamente de farinha e a botija de azeite. A família e o profeta estavam a salvo. Agora eles tinham o básico e sobreviveriam até que a chuva voltasse a cair. A multiplicação do azeite e da farinha foi o segundo milagre operado pelo profeta Elias. Ele ensina que quando há fé verdadeira, há esperança e que às vezes a fé precisa ser provocada, despertada dentro de uma alma angustiada. Muito bem. Então ali a viúva está meio assim, né, sem saber o que vai fazer, e o profeta então desafia a fé dela, né? Faz um confronto, fala: olha, assim diz o Senhor, vá lá e asse esse último pão e dê para mim, que o Senhor vai sustentar. Então ele põe em xeque a fé daquela mulher, a esperança dela, a capacidade dela de crer que Deus ia fazer algo maravilhoso. E ela então obedece a palavra do profeta, ela assa o bolo, ela oferece ao profeta e diz que Deus então sustentou abundantemente aquela mulher, o profeta e a sua família, até que voltasse a chover novamente sobre a terra. Então veja como que a fé daquela mulher foi honrada. Será que você já experimentou situações assim, que Deus colocou você em xeque, que Deus exigiu que você tivesse fé mesmo e que você precisou abrir mão do que é racional, abrir mão do que faz parte da sua inteligência e dizer: se Deus está dizendo no meu coração, eu preciso fazer? É um desafio muito grande que, graças a Deus, essa mulher obedeceu e ela então pôde ser sustentada maravilhosamente pelo Senhor.
Vamos lá as questões aqui no final. O que levou a mulher, o que levou a viúva a honrar o profeta em detrimento do seu próprio filho? A Esther falou a fé, foi isso? Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Por que que ela honrou o profeta? Diga, Nelita. Ele falou que era em nome de Deus, né? Então acho que ela percebeu que não era um homem que estava falando, era Deus que estava falando com ela. Então ela teve fé no Deus, não no próprio homem. Ela estava na dúvida do seguinte: uma esperança para hoje ou uma certeza para amanhã? Lembra que no início do texto ela falou: eu vou assar o último pão, eu e meu filho vamos comer e amanhã nós vamos morrer, não tem mais nada para comer. Então ela tinha uma certeza para os próximos dias. A certeza que ela tinha: nós vamos morrer, não tem mais nada. Ela já devia ter pedido emprestado para todo mundo que ela conhecia, já devia ter feito tudo que era possível e não tinha mais alternativas. Ela tinha uma certeza que nos próximos dias o mal ia vir sobre ela, ela ia experimentar o fim cabal de todos os homens. Todo mundo estava na seca, todo mundo estava lidando com esse mal contingente, então não tinha como conseguir aquela ajuda. Mas ela tinha a opção de escolher uma esperança hoje, né? Uma esperança hoje ou uma certeza nos próximos dias. E ela fala: puxa vida, se der tudo errado, eu oferecer, eu fizer o último pão e der esse homem, ele comer e nada acontecer, ao invés de morrer nos próximos dias, eu vou morrer um dia antes, talvez. Vai acontecer o que ia acontecer. Mas eu tenho a possibilidade de obedecer o que ele falou. Ele disse: assim diz o Senhor. Então eu tenho a possibilidade de me agarrar a essa palavra, de encher o meu coração de fé a respeito disso e de experimentar algo milagroso. Então, nessa aposta, ela apostou obedecer, ela apostou pela fé, ela apostou em acreditar na palavra do profeta e Deus honrou aquela mulher. Pascoal. A gente pode pensar como Deus age hoje, através do Espírito Santo, na nossa mente, no nosso coração, né? Porque o texto diz o quê? Eu ordenei à viúva que ela cuidasse de você. Imagino que ela está enfrentando a situação, mas o Espírito Santo aqui: não, faz o que ele está falando. Faz o que ele está pedindo para você fazer. Ainda que a alma dela e a situação dela diga o contrário. Então, assim é como hoje, né? Você está diante de uma situação adversa, contra a palavra, mas o Espírito Santo que há em nós está dizendo o quê? Tome cuidado, veja bem. Ore se é essa a atitude que você deve tomar. Penso que não seria diferente nessa circunstância. Visto que Deus disse a Elias: eu ordenei a ela. A ordenança vem através do Espírito, que certamente Deus colocou nela. Muito bem, né? Então aquela mulher tem essa capacidade de obedecer mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa nessa letra A? Então vamos para a letra B, que não é uma pergunta, é quase uma dissertação, né? Diz assim: vivemos num tempo de frieza espiritual, onde muitos só obedecem depois que seus argumentos são respondidos. A viúva obedeceu sem perguntar. Ela sentiu em seu coração que aquilo era o que deveria ser feito. O que você diria para pessoas que argumentam demais e obedecem de menos? Agora é a hora de você acusar aquela pessoa que você sabe que é terrível, sem perceber que você está acusando a você mesmo, né? O que nós podemos dizer para essas pessoas que argumentam demais e obedecem de menos? Isso. Faça o inverso, né? Experimente fazer diferente uma vez só, para ver se dá certo. Pastor, eu trabalhava num lugar onde houve um suicídio. E eu era a última pessoa a sair, junto com o guarda e uma mulher de serviços gerais. E era bem interessante que eles, toda vez que eles iam fechar o local, eles ouviam barulho, eles ouviam coisas, e então eles me chamavam. Vamos comigo, você é corajosa e tal, né? E aí eu ia com eles. Aí a gente ia conversando. E tinha mulher de serviços gerais, porque ia fechando as salas, né? Mas ela muito revoltada com Deus. O meu filho não tem roupa para ir na escola, não tem. Ela era muito pobre, o marido abandonou, uma situação muito difícil. E ela sempre falava aquilo, sempre falava aquilo, sempre falava aquilo. Aí eu falei para ela, aí ela acusava Deus. Deus é o culpado. Onde você viu
tantas crianças morrerem de fome, tantos, o meu filho, e aí eu dei uma bolsa para ela, dos meus filhos, e aí ela levou para o filho dela ir para a escola, e o filho não aceitou, devolveu a bolsa. Eu falei, mas por quê? Não, porque ele quer uma bolsa de marca. Aquilo me chamou a atenção. Aí ela, porque Deus, e o meu casamento foi terrível, meu marido era um bêbado. Nananana. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, me dá estratégias para eu... Aí um dia, a gente conversando, eu perguntei para ela assim, escuta, como é que foi a escolha do seu marido? Foi seus pais que escolheram? Como é que foi? Nada, menina. O meu pai tinha escolhido um outro homem, hoje ele é rico. Mas eu fugi com esse que eu casei. Aí ele era bêbado, batia em mim, depois ele foi embora, e depois ele morreu, e ela tinha 3 filhos, eu não conseguia sustentar. Aí eu falei para ela assim, quando você fugiu com esse homem, você perguntou para Deus? Deus. E ela era evangélica, depois eu descobri que a família era evangélica. Você perguntou para Deus se esse era o homem que Deus queria para você? Aí ela ficou me olhando, eu falei, você está percebendo que você está acusando Deus de um problema que é seu? Você não obedeceu seus pais, você não honrou seus pais, você não seguiu a vontade de Deus. Era correto fugir? Você podia ter dito para o seu pai, pai, eu não amo esse homem, eu não vou casar. Você poderia ter dialogado e dito não. E os seus pais poderiam concordar. Então, ela chegou à conclusão que, na verdade, tudo que ela estava passando era resultado da desobediência dela. E, às vezes, a gente faz isso também, porque a gente não conhece a palavra de Deus, a gente toma as nossas próprias decisões e as consequências vêm. Então, muitas vezes, é perguntar para a pessoa, espera aí, mas você está dizendo isso assim? Conta melhor essa história. Como é que foi? Por que você acha? Então, as perguntas são uma ótima opção para a gente receber da pessoa a própria resposta que Deus quer para ela. Então, sempre quando eu estou fazendo evangelismo, quando eu estou conversando com as pessoas, eu uso as perguntas para que ela mesma chegue às suas conclusões. Muitas vezes, né, Deus faz conosco como fez com Abraão. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Só que a gente não tem a sabedoria de Abraão, que é montar o nosso acampamento e começar a caminhar. A gente pergunta, Senhor, mas para onde que eu vou? Senhor, mas qual vai ser o meio de transporte? Como é que vai acontecer? Eu quero saber todos os detalhes antes de eu começar a me mover. E Deus, às vezes, não nos dá os detalhes antes de nós nos movermos. Pelo contrário, Ele quer que a gente vá passo a passo, ouvindo a voz dEle e obedecendo passo a passo. E a gente precisa aprender isso. Obviamente, a nossa carnalidade, né, a nossa natureza humana, ela não quer pisar no infalso, né? Ela não quer ir para o incerto, andar nessa zona cinzenta, né, do que pode acontecer tudo. A gente quer dar passos firmes, fazer coisas certas. Então, a gente questiona muito a Deus. Deus, como que o Senhor vai fazer? Como que vai ser? Quais são as estratégias? Quais são os argumentos? E a gente não ouve, não dá vazão para o Espírito Santo em nossas vidas, para a gente só obedecer. Só dizer, Senhor, se é assim, eu vou assim. Se o Senhor está pedindo isso, eu vou fazer. Eu não sei o que vai dar, mas eu vou obedecer agora. E eu espero que o Senhor vá dando os direcionamentos à medida em que eu vou caminhando. Então, isso é algo que a gente demora um tempo para aprender espiritualmente. Isso é algo que a gente demora um tempo para adicionar à nossa vida cristã. Essa habilidade de ouvir a Deus e de obedecer sem ficar questionando, sem ficar perguntando, sem ficar fazendo as coisas. Nós que somos pastores, lidamos muito com essa situação. Pessoas que chegam até nós e reclamam de situações que elas estão enfrentando, e nós damos a ela uma tarefa simples. Por exemplo, estou enfrentando uma dificuldade muito grande no meu casamento, uma situação muito difícil. 3 dias de jejum e oração. Pode ser? Não, pastor, mas eu tenho uma doença que eu não posso jejuar, e eu trabalho num serviço que é muito pesado, e eu isso. Qualquer ser humano que tenha 12% de gordura no corpo pode ficar 40 dias sem comer, sem ter nenhum agravamento à sua saúde. Mas aquela pessoa, por algum motivo, ela entende assim, não, eu vou me consagrar a Deus e isso vai me fazer mal. E ela simplesmente não faz o que o pastor orienta. Porque na cabeça dela, ela cria uma lógica, uma argumentação, uma situação hipotética, que na verdade não é nada mais do que a carne dela gritando dentro dela, dizendo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, me mantenha forte aqui dentro de você.
Isso acontece demais, é muito comum na nossa vida. Eu tinha uma situação a respeito de dar coisas para as outras pessoas, né? Porque lá onde a gente morava em Foz do Iguaçu, muitas pessoas batiam na nossa casa pedindo doação de coisas, e muita gente no semáforo pedindo doação de coisas, uma série de situações. E eu decidi em algum momento da minha vida, dizer assim, eu não vou dar nada para ninguém, eu não conheço esse povo, tem muito mentiroso aí, muita gente golpista, eu não vou dar nada para ninguém. E algumas vezes eu ouvi Deus falando claramente no meu coração, dê. E a minha mente falou, dou nada, não vou dar não. E aquilo ali começou a me fazer mal. E eu então aprendi uma coisa legal de Deus. Eu aprendi, quando eu falar, você dá. Se eu não falar, você pode negar. Então eu comecei a lidar nessa perspectiva. Quando eu encontro a pessoa e eu olho para ela, eu tento perguntar para Deus, Deus, eu devo ajudar essa pessoa? E por incrível que pareça, Deus fala claramente comigo. Deus fala, esse você ajuda. E Deus, eu olho para outra pessoa e Deus fala, esse você não ajuda. E eu comecei a ter um relacionamento assim com Deus. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de discernir a voz de Deus e de obedecer sem questionar, porque, caso contrário, nós nunca vamos experimentar milagres verdadeiros como essa viúva experimentou. Porque as coisas maiores que Deus quer fazer na nossa vida são as coisas mais ilógicas, as coisas que não fazem sentido nenhum, as coisas que você vai achar que vai dar errado no final da história. Mas é exatamente nessas coisas que você vai viver as suas experiências mais profundas com Deus. Então a gente precisa aprender a argumentar menos e a obedecer mais aquilo que Deus está nos falando. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa aqui? Querida irmã, chega o microfone lá nela, Pedro Paulo. Eu vou falar uma experiência que eu tive com Deus alguns anos atrás. A gente tinha uma casinha assim, muito pequena, né? E valia muito pouco. E a gente queria vender aquela casa. Aí, só que a gente colocou em várias imobiliárias, corretores e tudo. E quando ele chegava lá em casa, eles avaliavam a casa muito barata e traziam um monte de gente. E se a gente fosse vender a casa, a comissão, o dinheiro ia para pagar a comissão daquele povo. Aí a gente colocava a placa, né, para vender a casa, né, e passava um, passava outro. Quando foi um dia, eu trabalhava nessa época no Hospital Evangélico. Aí eu estava subindo ali a Avenida Rio de Janeiro e veio no meu coração, né, de chegar em casa e falar para o meu esposo, vou tirar aquela placa, né, de lá e nós vamos orar. Foi uma experiência muito linda na minha vida. Então, aí eu cheguei em casa, falei para o meu esposo, para o meu filho, falei para eles, o negócio é o seguinte, nós vamos tirar essa placa dentro de casa e nós vamos orar. Nós vamos orar todos os dias e Deus vai enviar uma pessoa para comprar essa casa sem nós falar com ninguém. E eu tirei a placa, eu falei lá para o moço que eu não ia colocar a placa mais, mas também não falei para ele o meu objetivo, ficou só entre eu e meu marido e meu filho. Aí nós começamos a orar, e eu falei, porque Deus sabe aonde tem uma pessoa para comprar essa casa. E nós começamos a orar. Quando foi um dia, eu cheguei da escola bíblica, né? Cheguei em casa, meu marido falou, bem, uma mulher ligou e ela perguntou se a nossa casa lá, porque nessa época já tinha mudado a casa, nós estávamos pagando aluguel, né, no outro lugar, que era mais fácil para mim e para o meu marido, né, porque a casinha ela era muito, tinha que pegar ônibus e tudo, né, então a gente resolveu alugar lá e morar em outro lugar. Aí nós começamos a orar, quando foi um dia meu marido falou assim, bem, ligou uma senhora aqui em casa, que ela passou aqui e interessou na casa. Aí eu falei, Ele falou, Aí ela falou assim, vai ligar à tarde. Quando foi à tarde, essa mulher ligou. Essa mulher, ela pagou à vista o tanto que nós estávamos pedindo, sem nós falar com ninguém. Nós fizemos o negócio, ela foi na Caixa Econômica, tirou o dinheiro e pagou para nós à vista a casa, e resultou que nós demos entrada no apartamento que nós moramos hoje. Então, eu digo assim, quando a gente tem um problema, sabe, que às vezes não se resolve assim, coloca na mão de Deus e começa a orar, que Deus sabe, porque eu falei para eles, Deus sabe aonde está essa pessoa que vai comprar essa casa. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E não precisei pagar comissão para ninguém, recebi totalmente meu dinheiro limpinho, sem financiamento, sem nada, sabe? Foi muito lindo aquilo que aconteceu na minha vida, e eu louvo a Deus por isso.
Louvado seja Deus por essa história, né? Essa é a fé que se impõe ao medo. Então eu quero dar a você um conselho, baseado na história da viúva, né, que atendeu o pedido do profeta Elias. Quando você estiver numa situação em que você pode escolher ter medo ou ter fé, escolha ter fé. Se você pode escolher ter fé, escolha ter fé. Creia até o final de que Deus pode fazer algo maravilhoso e você não vai se arrepender, porque nunca ninguém que escolheu ter fé, nunca ninguém que escolheu se lançar nos braços de Deus ficou decepcionado. Deus vai cuidar de você, Deus vai abençoá-lo, Deus vai guiá-lo, você só precisa confiar no cuidado que Ele tem e parar de racionalizar. Mais algum irmão quer compartilhar algo? Então, acho que por hoje está bom, né? Semana que vem a gente continua, semana que vem estará outro professor aqui, eu não sei qual dos professores estará disponível, mas estará aqui nos conduzindo nesse estudo. Como foi a experiência? Mais interativo assim, ficou legal? O que os irmãos acharam? Fica legal, né? É bom a gente ouvir as experiências também uns dos outros, irmos compartilhando. A gente demora um pouquinho para se acostumar, mas depois fica bem legal, fica bem gostoso. Então, vamos orar ao Senhor? Junte-se com alguém que está aí perto de você, em duplas, e da dupla ora, falando com o Senhor, pedindo para que Deus nos ajude a ter essa fé, a ter esse comprometimento com a sua palavra. Faça uma oração aí rapidinho e depois eu vou fazer uma oração para nós nos despedirmos da escola de hoje. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações esta manhã. Muito obrigado, porque através da vida do profeta Elias nós aprendemos sobre coragem, sobre ouvir o chamado do Senhor e fazer o que é necessário, sem ter medo das represálias. Obrigado porque nós aprendemos com a experiência de Elias que o Senhor cuida daqueles que o Senhor chama. Ainda que eles tenham que lidar com privações, com dificuldades, o Senhor cuida de cada um de nós. E que nós saibamos disso, que enquanto te servimos, enquanto fazemos a tua vontade, o Senhor está cuidando de nós. Agora eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a ter fé. Fé como teve aquela viúva que atendeu o pedido de Elias e assim foi milagrosamente sustentada pela tua graça. Fé que faz com que alguém saia do nada para a fartura de uma hora para outra. Nos ajuda, Jesus, a confiar em Ti. Nos ajuda a ouvir a Tua voz e que entre a fé e o medo nós escolhemos sempre ter fé no Senhor. Queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando através desse estudo e que nos leve para os nossos lares agora debaixo da bênção e da provisão do Senhor e que nós possamos novamente estar aqui à noite para meditar na Tua palavra, adorarmos o Teu nome na comunhão dos santos. Pedimos agora que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor e que as doces consolações do Santo Espírito conosco estejam e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.